respeito do Ceausescu, né? Não sei se alguém aqui da plateia tem a oportunidade de acompanhar a série da HBO, Freakonomics, e estava se explicando a razão pela qual se projetou na década de 80 que a criminalidade nos Estados Unidos iria explodir. Se continuasse a curva, iria haver uma explosão de criminalidade. E eles viram que, na realidade, comparando com a Romênia, na mesma época, a Romênia teve um plano do Ceausescu de hiperpopulação, de estimular o nascimento. Era praticamente obrigatório as mulheres romênias terem um número máximo de filhos. E isso fez com que a criminalidade na Romênia explodisse, essa hiperpopulação. E não havia uma explicação por que a criminalidade não explodiu nos Estados Unidos, ao contrário, decresceu. E baseado na experiência romena, eles chegaram à conclusão que, ao mesmo tempo que havia uma expectativa de aumento de criminalidade nos Estados Unidos, foi aprovado o aborto, o famoso Roe versus Wade. Então, com a aprovação do aborto nos Estados Unidos, na realidade, houve um movimento inverso ao da Romênia. Houve o não nascimento de crianças que iriam viver em condições adversas, com negligência, com abandono, e isso é, na realidade, hoje, a explicação científica de por que houve não foi polícia, porque, por exemplo, aquele prefeito de Nova York que quis ser candidato, o Rudy Giuliani dizia que era ação dele em Nova York, ação da polícia, a polícia tinha terra. Não é verdade. É o aborto de mulheres que viam que não poderiam criar em condições ótimas os filhos e resolviam abortar, que conteve a criminalidade. Enquanto na Romênia o estímulo ao nascimento de qualquer maneira, sem garantia de uma educação, de uma criação adequada, fez explodir a criminalidade. Posso falar? Eu queria complementar, porque eu gosto muito desse livro do Lewitt. O Freakonomics é um livro de um economista americano. E houve um congresso aqui no Rio de Janeiro, internacional, sobre violência, psicopatia e agressividade, onde as pessoas estavam discutindo, né, o problema da violência no Rio de Janeiro, etc. E aí eu mandei para a mesa essa pergunta, né, que ele tinha chegado a essa conclusão, que tinha diminuído, apesar das expectativas de que ela explodia a violência lá, tinha diminuído com o aborto. O que a mesa tinha a dizer? Eu fiquei olhando meu papelzinho para lá, uma pessoa olhou, balançou a cabeça, passou para a outra pegou, balançou a cabeça, ninguém quis responder. Aí a pessoa da mesa falou, olha, tem uma pergunta aqui que ninguém quis responder. Alguém tem mais alguma pergunta? Nós temos ainda 15 minutos. Ninguém falou nada. Eu levantei o braço e falei, olha, fui eu que fiz a pergunta, ninguém quer responder, mas eu vou dizer qual foi a minha pergunta. Ficou todo mundo num mal-estar enorme. E aí eu disse... E aí uma pessoa da mesa falou, não, eu conheço as pesquisas dele em relação a presídios não funcionam, quer dizer, ela tirou um pouquinho a credibilidade do Lewitt. E de tarde, foi quando eu conheci o Marcelo Feijó. Ele estava na mesa de tarde, ele falou, olha, eu sempre fui contra o aborto na minha vida, mas depois que eu trabalhei ele trabalhou no ambulatório de essas famílias que eram... ele via sequestrados, ele ajudava famílias de sequestrados e de quem tinha vivido chacinas. Ele falou, eu vi um monte de abortos andando por aí. Ou seja, né, pessoas que nunca tiveram amor, que nasceram de uma união que ninguém estava desejando, não vão ser bem paternados, não terão atenção, e isso vai se reproduzir. Eu não estou falando que eu seja a favor ou contra o aborto, acho que a questão é prevenção e orientação de planejamento familiar, que não existe no Brasil. As mulheres diminuíram os níveis de nascimento no Brasil por conta própria, não houve nenhuma política. Não, é só sobre o tema do aborto, né? Na pesquisa que a gente está desenvolvendo lá agora do mestrado, o único dado sociodemográfico que deu significativo foi justamente o aborto, né? Mulheres que sofreram estresse precoce, e aí, como o professor falou, né, os subtipos de abuso e negligência, realizaram muito mais aborto do que mulheres que não... Aborto provocado, né? Do que mulheres que não tinham sofrido estresse precoce, o que não aconteceu para aborto espontâneo. Quer dizer, elas provocam mais aborto do que mulheres que não sofreram estresse precoce. Esse dado é muito interessante, né? Quer dizer, faz um link, então, em toda essa questão que o Olavo levanta, que a Ana traz, o dado que a Clara acha
dados colhidos aqui por mulheres cariocas, lá na Santa Casa, é de que a gente dividiu a amostra, né, do setor de psicoterapia, coordenado pela Vera, pela Lúcia, que mulheres que tinham história de estresse precoce grave, como a gente mostrou, abuso, maltrato, essas mulheres provocaram mais abortos do que o outro grupo que não tinha história de estresse precoce. Quer dizer, a gente tem que começar a pensar também nessa questão da psicopatologia, né? E como que isso aí vai interferir. O interessante também aqui é ver que a hiperatividade e o déficit de atenção, que é o que mostra aqui, né, os colegas trabalham com hiperatividade e déficit de atenção em crianças e até em adultos. Será que todos avaliam a história de vida, de maltrato, de abuso dessas crianças? Ou realmente vão dar só Ritalina? E, não, é uma questão genética, vamos dar uma Ritalina e vai resolver. Quer dizer, na história de vida a gente vai ver que isso tem outras consequências também, né, pessoal? E esse cara aqui, chamado Andrea, é homem, mas é Andrea Danese, é um italiano que trabalhou comigo lá, ele publicou no Archives, em 2008, né, que experiências adversas na infância e origens das doenças no adulto, né? Ele vê que, em geral, as crianças de 3 a 11 anos, né, esses adultos que ele avaliou quando tinham 3 a 11 anos, tiveram relações muito conturbadas com as mães, tiveram relações muito ásperas com seus pais cuidadores, ou foram adotados por outras pessoas, mudaram de cuidadores, sofreram abuso físico, sofreram abuso sexual. E o interessante, juntando com a clínica, nós temos colegas aqui que não são psiquiatras nem psicólogos, são clínicos, né? O que ele achou nesse artigo de interessante? Ao medir a proteína C reativa, que nós estávamos falando até agora, né, que é um marcador, um indicador de infarto agudo do miocárdio, doença coronariana, ele achou de que os níveis mais baixos de proteína C reativa eram aqueles que não tinham história de estresse. Se você tinha um estresse recente, grave, perdeu emprego, divórcio, questão financeira, o seu nível de proteína C reativa era maior. Mas o mais significativo foi em crianças, né? Quer dizer, o cara é um adulto, tem 50 anos, mas teve aos 3, 4 anos de idade um maltrato, a proteína C reativa, que é um marcador de doença coronariana, né, doença cardíaca... Oi? Inflamatório também, né? Toda essa questão imunológica, bem lembrado, Gebara, inflamatório também, né, é maior do que se ele tivesse um estresse recente na vida adulta. Claro que se você ainda tem a situação de ter tido uma história na infância e ainda na história recente, na vida adulta, ainda a proteína C é mais ativa ainda, né? Então, mostrando como que coisas passadas acabam tendo um impacto muito grande no presente, né? A gente fez esse estudo aqui com a Cristiane, que é minha aluna de doutorado, a Sandra e a Camila, que está no doutorado também, publicamos na Acta Neuropsiquiátrica a avaliação do eixo HPA e a avaliação dos 2 receptores, né, em pessoas com depressão e estresse de vida precoce. A maioria dos estudos não avalia bem, né, uma revisão sistemática, mostrando que poucos estudos usaram outros testes além da dexametasona, tem 2 estudos nossos que usamos a prednisolona, né? Então, muita coisa ainda está a caminho nessa área. Por exemplo, se o mesmo teste aqui, esses caras aqui são fora de série, né? O Klessens, que é um alemão, a Christine Hein, que é uma alemã que trabalhava com o Nemerov, usando o teste na época mais aperfeiçoado, acharam resultados bem diferentes se forem avaliados em mulheres e se forem avaliados em homens, né, com história de estresse precoce. Então, a gente vê que tem várias variáveis, como a gente viu hoje de manhã, que vão influenciar a resposta terapêutica. Esse artigo aqui foi publicado ontem, né? Ontem eu recebi o e-mail do Marcelo, que ele tinha sido aceito, e o pessoal da Unifesp, eles me convidaram para colaborar, para fazer a discussão do artigo, eu não participei, né? O Sérgio Baxter Andreoli, Rodrigo Bressan, a Débora Suchek, o Jair Mari, e eu sou o único que não sou lá da Unifesp para discutir o efeito comórbido da depressão no abuso sexual, né, durante a infância, no GR, no MR, em pacientes que tiverem história de estresse pós-traumático, né. O que a gente viu aqui? Ó, vocês estão vendo aqui os controles com níveis mais altos de cortisol. No meio aqui nós temos estresse pós-traumático, ou seja, sofreram abuso sexual na infância, e embaixo, os níveis mais baixos, a gente tem só o estresse pós-traumático. Aqui tem estresse pós-traumático e depressão, né? O cortisol da comorbidade estresse pós-traumático e depressão foi similar, né,
nesses pacientes com controles, né? Mas ambos foram mais altos do que só ter o estresse pós-traumático, né? Então, esse cortisol, eles usaram o teste da prednisolona, né? E a gente viu que tem uma correlação bastante negativa com algumas medidas de abuso ou de estresse precoce, ansiedade e abuso sexual, né? Então, quer dizer, quanto mais altos os níveis de cortisol, mais baixos os níveis de abuso sexual ou de outras medidas, né? Então, quer dizer, a gente consegue hoje mapear muito isso, né? E consegue... Oi? Boa pergunta, eles mandaram ontem, eu não cortei o jornal. Foi boa pergunta, eu vou ficar te devendo essa resposta aí. Tá? Se eu não me engano, é o Progress in Neuropharmacology and Biological Psychiatry, né? A revista canadense, mas não tenho certeza, depois te digo. Nós estávamos falando de conduta, de comportamento. Tem um outro capítulo que eu não posso deixar de falar com vocês. A gente está criando pessoas com comportamento antissocial, né? Então, quer dizer, as pessoas que passaram por maltrato na infância, aí a Clara lembrou bem, quer dizer, não precisa ser um abuso, pode ser uma negligência, né? O professor falava isso hoje de manhã, ele é um endocrinologista, ele estava falando a negligência, né? A falta da atenção que nós vimos agora, crianças que estão abandonadas nos sinais, que não estão recebendo a atenção dos cuidadores, essas crianças vão virar psicopatas, vão encher todas as Bangu 3, 4, 5, né, que vão fazer ainda, porque realmente há uma sobrecarga, a superexcitação desse sistema límbico, né, regiões hipocampais e amigdalianas vão sofrer essas consequências, e a gente vê aí que o raio cai 2 vezes na mesma pessoa. O CASP, mais uma vez, publica um artigo de psiquiatria na Science, né? O que ele mostra? Um estudo de crianças que tinham transtorno de conduta e em função da presença de maltrato grave, provável, ou da ausência do maltrato. Aí ele acha que pessoas que tinham maltrato grave tinham quase 60% de chance de ter um transtorno de conduta. Tá? E aí, mas é todo mundo que teve maltrato grave vai ter transtorno de conduta? Não necessariamente. Aí ele faz a correlação que é o pulo do gato, né? Ele vê, por exemplo, aqui teve maltrato grave em vermelho, aqui não teve maltrato grave aqui em roxo, né? A atividade dessa enzima monoaminoxidase era praticamente a mesma, né? Tinha alta atividade, nós não vemos diferença significativa entre os grupos. Agora, se o raio do maltrato grave caiu numa pessoa que tinha uma baixa atividade da enzima monoaminoxidase, essa enzima monoaminoxidase ela metaboliza adrenalina, serotonina, dopamina. Se tentou desenvolver um fármaco, o pessoal dos laboratórios, né, Patrícia, que era o RIMA, inibidor da monoaminoxidase do tipo A, moclobemida, Aurorix. Era uma ideia boa, mas não funcionou. O laboratório Roche afundou com essa história da Aurorix aí, né, que era para melhorar a atividade dessa enzima, né, de uma maneira inibir a atividade da enzima e trataria isso aqui, seria interessante de estudar. Aqui o raio caiu 2 vezes, a pessoa teve maltrato grave e tinha alta atividade da enzima. Pega uma pessoa que também tem, ou melhor, baixa atividade da enzima, que tem baixa atividade da enzima e não sofreu maltrato, você vê aqui que transtorno de conduta só para 80%, enquanto que aqui que não teve maltrato e tinha menos de 20%. O Aurorix é um inibidor seletivo da monoaminoxidase. Reversível. Ele se propunha a ser seletivo. Nós temos 2 tipos de monoaminoxidase, a do tipo A e a do tipo B. A do tipo B é usada muito para tratar Parkinson, né, melhorar a dopamina, e a do tipo A era uma proposta que seria um antidepressivo potente, como a feniosina, a tranilcipromina, e isso ajudaria muito a tratar depressões refratárias. Depressões atípicas, um menor nível de virada maníaca também, os inibidores da MAO, mas com toda a limitação de não poder usar substâncias que tinham tiramina, vinho, queijos, embutidos, né? Então, a ideia que a indústria tinha de lançar um fármaco que fosse seletivo, deixasse a outra MAO livre, e com isso a pessoa poderia beber o seu vinho tranquilo, né? Poderia comer o seu queijo, o seu salame, etc., e não teria reações hipertensivas. Só que, infelizmente, esse fármaco é seletivo, a gente fez estudos, né, na época em plaquetas, viu que ele é seletivo, só que ele não funciona, né? Ele não consegue manter os níveis, né, de inibição da MAO por prolongada e com isso ele acaba não funcionando, tanto que o laboratório Roche retirou a Aurorix do mercado, né?
seria ótimo que a gente tivesse um inibidor da mal seletivo, né, que pudesse melhorar a atividade dessa enzima e tratar as pessoas deprimidas, que tivessem transtorno de conduta, que tivessem maltrato. Aqueles anedotários clínicos, né? Primeiro é que a Roche não retirou do mercado. O remédio continua a vender. E, interessantemente, a resposta que você vê são em pacientes, geralmente do sexo feminino, as chamadas borderlines, que não toleram antidepressivo. Antidepressivo, em geral, é ruim para essas pacientes, mas o Aurorix, em baixa dose, com o estabilizador do humor, é uma belíssima combinação. E tem mais, existe nos Estados Unidos a selegelina transdérmica, que é o Insan, que tem 3 doses, 6, 9 e 12. Com 6 não é preciso dieta. A dose de 6, apesar de ser ele não ser reversível, tipo B, né? Tipo B, mas está sendo usado em depressão, é aprovado para depressão. E na dose de 6 não é necessário dieta, só nas doses de 9 e 12. Não, essa lembrança é importante, mas na realidade a gente está falando da mal do tipo A. Eu estudei a fundo a moclobemida, fiz um mestrado com moclobemida, fiquei 3 anos estudando esse remédio. E eu posso te dizer com certeza que uma dose única é igual a tomar todos os dias por 8 meses. Né? Você não consegue manter o steady state, no estado de equilíbrio. Então, ela fica sempre subindo e descendo. Talvez, aí tem que tentar entender para a borderline como é que ela funcionaria. Mas que ela não consegue atingir o estado de equilíbrio, a gente mediu prolactina, mediu vários hormônios, e a dose única é a mesma coisa que você usar. Na época, a gente fez o estudo com 600 miligramas, 2 de 300, e a gente não via realmente manter o estado de equilíbrio, né? Então, a gente vê que ela... Mas o importante aqui é isso, é trazer essa noção de que o raio cai 2 vezes, você consegue integrar a experiência de vida de um maltrato com um marcador genético, né, de atividade de uma enzima como essa, você consegue predizer, olha, essa pessoa, né, essa vai ser um psicopata que vai precisar de tratamento grave, esse aqui vai ter que você não vai estar rotulando ninguém, mas você vai estar discriminando quem tem um prognóstico melhor ou não. Em relação a bipolar não, a transtorno borderline, eu estou com uma questão seguinte, eu passei 1 ano mais ou menos de licença lá na Santa Casa em função dos meus problemas autoimunes aí, mas agora que eu estou voltando, eu estou vendo o resultado da implementação do teste que eu conheci através do Mário, pela pesquisa que a gente começou a fazer lá na Santa Casa, que é o CTQ, né? Que a gente chamava de QESE. E eu fiquei tão fascinada com esse teste quando o Mário trouxe, que em vez de aplicar só na pesquisa, que a Clara está levando adiante, fiz que fosse implementado no dia a dia. Assim que eu voltei agora a assumir a Santa Casa, deu uma coincidência que os 3 casos clínicos, os primeiros que a gente foi atender, eram 3 mulheres bipolares não, com borderlines, mas com o CTQ lá em cima, tendo uma história daquelas, a última parecia novela da Globo, tá? E a primeira dessas 3 era uma mulher, não era da Romênia, era do Líbano, que tinha passado pela guerra, foi também estuprada por milícia e tudo isso, mas assim, aquelas histórias, né, também essa era cinematográfica. E a correlação, o bom realmente do CTQ é que ele já levanta, quando você pega uma pessoa que tem o CTQ severo numas 3 escalas, está entendendo? 3 índices da escala, você já vê que vai dar problema em adulto. E a chance de dar esse tipo de problema, né, do borderline, não é à toa que eu estou tendo esse ato falho, porque eu acho que o borderline e o bipolar são, sei lá, quase que gêmeos nesse sentido, né, da estabilidade, da instabilidade. E se você pegar, a mãe era, entende? A avó era. Então, é aquela coisa de criar, você está criando realmente pessoas cada vez mais. E aí, nesse sentido, sei lá quem que falou para você que via os abortos andando, você vê aquele tipo de gente que você sabe que, se houver uma prevenção, né, do governo, não é nenhuma questão de fazer aborto, é uma questão de evitar o childhood maltreatment, de que a gente vê crianças sendo exploradas, sendo maltratadas, inclusive, principalmente por negligência e abuso emocional, entendeu? E que você pode intervir ali de forma
preventivo. Então, o CTQ, realmente, você devia distribuir, a gente devia distribuir para todo mundo aqui, para passar a aplicar, fazer um treinamento desse teste, que é facílimo e é incrivelmente assim, preditivo de problemas. É bem verdade que você só aplica no adulto que já está com problema, tá entendendo? E aí a pessoa faz uma coisa de uma avaliação de como foi na sua infância. Então, ali a gente não pode fazer nada preventivo, mas em termos teóricos, esse estudo que a gente vai levar adiante da Santa Casa, porque está sendo muito claro, eu acho importante para poder depois até fazer publicações que você possa ter ações governamentais, entende? Para prevenir problemas sérios. E aí é que a gente teria condições de fazer aquela coisa epigenética, de tentar fazer com que as próximas gerações tenham uma epigenética do bem, né? E não do mal, como foi falado. O pessoal achava melhor fazer as perguntas Não, vamos em frente. Agora, essa intervenção e a do Olavo, acho que elas foram importantes, porque até me faz lembrar de uma aluna minha de mestrado que vai defender agora, que é a Ângela Maser, que o estudo dela é exatamente esse. Diagnóstico diferencial entre transtorno de personalidade borderline, emocionalmente estável, e transtorno bipolar. Né? E a gente fez os critérios para poder chegar a esse diagnóstico tão controverso na prática clínica, né, dependendo do enfoque, a avaliação da história de estresse precoce. Adiantando o resultado, ela entregou a dissertação de mestrado, né, para a comissão de pós-graduação na quarta-feira, né, ela deve defender agora outubro, novembro. Os dados que eu fiquei de mandar para você, né, Olavo, são mandar para vocês também, né, acho que seria interessante ver. Os transtornos de personalidade borderline têm maior história de estresse precoce. Tá? Então, claramente, são pacientes que sofreram mais abuso sexual, mais abuso físico, situações traumáticas mais importantes. Né? A nossa amostra do nosso grupo de bipolares, todos, para entrarem no grupo, faziam parte do grupo de psicoeducação talveutímicos. Então, talvez haja um viés importante nessa questão. Nós não tínhamos nenhum bipolar sintomático do ponto de vista maníaco ou depressivo. Né? Eles estavam eutímicos. Mas também a gente achou, medindo aí outra variável, que foi o cortisol, né, que os níveis de cortisol eram muito mais baixos nos bipolares. Os border, do ponto de vista do eixo, eram muito parecidos com os controles saudáveis, né, mostrando que a diferença biológica de alteração no eixo HPA é maior nos pacientes bipolares, quando são comparados com os border. Os border têm mais sintomatologia, medindo a Beck de ansiedade, de depressão, de impulsividade, a Barrett, a ideação suicida. Nos border, a psicopatologia é mais florida. Né? A nossa amostra era de bipolares eutímicos com um comprometimento maior do eixo, né? A HPA. A gente pode, talvez, num outro momento, né, a ideia de fazer um curso, talvez trazer esses dados, que eu acho que são muito ricos para a prática clínica. Assim, né? Só para fechar essa ideia, então, história de maltrato infantil também na delinquência antissocial. Aqui são realmente o quadro de transtorno de personalidade antissocial. Né? História de maltrato grave, dá praticamente o dobro de delinquentes antissociais se tiverem baixa atividade da enzima MAO-A, comparando com a alta atividade da enzima nos que tiveram menor incidência de delinquência antissocial. Né? Então, realmente, uma combinação tóxica, o raio caiu 2 vezes, né? Maltrato grave com baixa atividade da enzima predispõe realmente à delinquência antissocial. A personalidade, voltando aí à questão, ela é bem essa questão. Esse artigo aqui do American Journal of Psychiatry, 2005, ele mostra que o trauma na infância e transtorno de personalidade tem uma correlação, né? Quer dizer, a negligência, você vê o subtipo da escala que a Vera acabou de mencionar, que é o CTQ, o Childhood Trauma Questionnaire, medido aí no líquor, né? Mediu o CRF ou CRH, que é aquele hormônio hipotalâmico, no líquor, mostrou de que os indivíduos que tinham mais alto score de negligência emocional acabavam tendo níveis mais altos do CRF, né? Então, mostrando uma correlação interessante entre essa subescala de negligência. E essa negligência é aquela mãe que nós estávamos vendo ali, né, na frente do computador, tomando o seu café, falando no celular e a criança do lado. Então, essa pequena coisa, não é agressão física, não é abuso sexual, é uma coisa assim que muitas famílias, né, com bom nível socioeconômico fazem. Né? E isso dá um impacto grande, né, no eixo e predispõe a transtorno de personalidade.
Eu vou pular isso aqui, que é um artigo recente nosso, está dizendo o professor Adolfo. Eu fui para Ribeirão por causa do professor Ayrton Moreira e da professora Margarete Castro, que estou aí, são 2 endocrinologistas, o professor Frederico Greff, farmacologista, que também me levou para lá, né, e mostrar rapidamente os estudos nossos aqui, que avaliaram esses pacientes no início e no final de 60 dias, né, avaliação psicométrica e endócrina. A gente media isso na saliva, no sangue, agora no cabelo. Nós vamos na técnica lá, população com King's College, que o cabelo também serve para medir o cortisol. Claro que a gente não pode deixar de fazer as avaliações, né? Quer dizer, treinar a equipe como a gente treinou, né, Clara, com o Mini, né, essa entrevista já validada para o português para ter um diagnóstico fidedigno, questionários que deem todos esses dados aí sociodemográficos. A Clara, com a sua vocação de pesquisa, achou ali esses dados relativos ao aborto espontâneo, né, a partir dessa coleta de dados, com um questionário bem formulado. Nós temos a Hamilton agora numa versão muito fácil de ser usado, Gebara. Acho que você não tem experiência com essa Hamilton. Ela mostra a frequência dos episódios dos sintomas depressivos e cruza isso com a intensidade. A Janet Williams, né, da Columbia University, desenvolveu a Hamilton estruturada, e depois agora essa Hamilton Grid, né, que é uma grade que até assistente social acerta o grau de depressão, né? Desculpe, tem alguém assistente social aqui? Serviço social? Não. A ideia é que qualquer profissional não treinado em psicopatologia consegue quantificar. A gente diz coisas que não deve dizer. Bom, mas aí o CTQ, né, o questionário sobre trauma na infância, desenvolvido pelo professor David Barnstein, que é uma pessoa fantástica nessa área. São 28 itens, né, 5 subtipos de estresse precoce, abuso emocional, físico, sexual, negligência emocional e física. E aí são 28 questões, Fátima, não precisa treinamento. Realmente tem algumas questões que são para confiabilidade, para ver se a pessoa está dizendo a verdade, e aí ela ou está marcando sem olhar, né? Você consegue saber isso, porque dentro das 28 tem algumas pega-ratão para ver se a pessoa está realmente atenta ao que está respondendo. A gente considera realmente a presença de estresse precoce só quando ele é de moderado a extremo, né? Se tiver leve ou moderado, a gente considera que não houve estresse, mesmo que haja algum em nível mínimo. E depois a gente vai usar outros instrumentos. Esse aqui de resposta terapêutica, né? O Stuart Montgomery e a Mary Asberg fazem um instrumento muito sensível para ver se a pessoa respondeu ao tratamento, né? São 10 itens, né, realmente, que dão essa grande possibilidade de avaliar a resposta terapêutica. Os instrumentos de Beck, de ansiedade, depressão, suicídio, são realmente muito úteis para a gente medir e quantificar essa sintomatologia. Essa escala aqui, pessoal, a gente vai ter que ouvir falar mais disso, pensar mais sobre isso, que é a desesperança, né? Qual é a esperança que vocês têm que não ter nenhum problema na Copa do Mundo de futebol o ano que vem no Brasil? Aeroportos, infraestrutura, né? Então, realmente, tudo indica que vai ter problemas, mas eu tenho esperança que o time do Filipão ganhe também, né? Então, a gente pode... Porque esses graus de desesperança, eles se correlacionam muito com os de suicídio. Então, quanto mais você puder quantificar a desesperança, que é uma sintomatologia que Aaron Beck traz como algo realmente preditor de resposta terapêutica. Outros instrumentos para pacientes internados de ansiedade, depressão, como a RAD. Essa escala aqui é muito simples, todas elas de autoavaliação, dá para o paciente, ele responde, que é a impulsividade de Barrett, né? E aqui, gosto muito do Cloninger, né? O temperamento e caráter do Cloninger traz também uma visão interessante na busca de novidade, esquiva, dependência de gratificação, persistência, a questão do caráter, né, que acabam ajudando a gente a ter uma visão, né, desse paciente mais integral. Nessa amostra que a gente avaliou, 45 pacientes, 70% deles tinham história de estresse precoce grave, né? E esses 70%, os que tinham história de estresse precoce, não melhoravam da depressão pelos instrumentos que mediam depressão, e tinham muito mais ideação suicida. Quanto mais alto o nível de estresse e mais alto o grau de depressão, mais grave a ideação suicida. Aqui o peixinho deixou o bilhete aqui para a companheira, né, tchau, né, e está se suicidando, né? Ficar preso no aquário é realmente bastante limitante, né? E aí o que a gente achou nessa questão do suicídio foi esse dado muito significativo da pós-graduação que a Sandra defendeu recentemente, mostrando de que pessoas que tinham estresse precoce ou não tinham, quando chegavam na admissão,
pela ideação de suicida de Beck, tinha um nível muito semelhante, né? 15 era uma ideação suicida moderada grave. 60 dias após, os que tinham estresse precoce continuavam com ideação suicida grave. Os que não tinham nossa abordagem terapêutica lá, do Hospital Dia, com internação semiparcial, né, grupo terapia, farmacoterapia, praticamente zerava. Eles saíam prontos para a vida, né, com vontade de reinserir socialmente, etc. Mas os que tinham estresse precoce, nossa dificuldade era muito grande, ainda é, né? Quer dizer, esses pacientes são os pacientes graves. Então, quer dizer, se a gente não avalia que alguém que é recorrente e é grave teve ou não história de estresse precoce, você não está avaliando corretamente. Por isso a importância de usar instrumentos simples, né, como foi dito o CTQ. Aqui nós temos também a questão da resposta terapêutica pela escala de Hamilton, né? 80% dos que não responderam, né, tinham história de estresse precoce, né? Quando você vê a história dos que responderam ao tratamento 60 dias depois, metade tinha história e metade não tinha, né? Isso dá um odds ratio de 2, né? 2 vezes mais chance, né, de não responder se tiver estresse precoce. E esse aqui eu já falei, acho que vou começar a me repetir um pouco, eu queria mais ouvir vocês, nós estamos chegando no avançado do horário, né, Joseph? Só para fechar esse aqui é o grupo da Columbia University, Olavo, Jonathan Stewart, né, todos da linha do Donald Klein, mostrando um artigo recente do Journal of Clinical Psychiatry, mostrando que 50% contra 30% dos que têm depressão atípica tiveram história de trauma na infância. Tá? Então, começa a se ver que, realmente, esse subtipo, que é o que tem mais problema inflamatório, que nós vimos, mais alteração hormonal, mais alterações de síndrome metabólica, é aquele que teve mais história de trauma. Né? Então, a depressão atípica, como também um quadro, ao contrário da melancolia, que se relaciona muito com as experiências vividas, com as situações traumáticas vividas. No grupo de pacientes borderline, a maioria dos que têm episódios depressivos também tem essas situações atípicas. Né? Aqui nós temos um artigo também que fala um pouco sobre isso, né? Eu não vou me deter muito nele. E, para fechar, eu vou falar, então, sobre a questão da predição de resposta, né? E, no finalzinho, falar um pouquinho de bipolar para vocês, tá? Os que sobreviverem até o final vão ficar com filé mignon. Esse curso aqui é um artigo muito recente, muito interessante, publicado no Journal of Neuropsychopharmacology, do SIMP, mostrando a questão da cronicidade dos quadros depressivos após múltiplas recaídas e chegando até a cronicidade, né? Quando eu era residente, né, no século passado, esse artigo aqui do David Kupfer era o clássico, né? Ainda tem sua utilidade, importância, eutimia, progressão da doença, resposta terapêutica e a múltiplas recaídas que geram a cronicidade da doença, né? Isso era de 1991, né? Em 2001, o professor Florence Rosbauer, 10 anos depois, lança o mesmo modelo do David Kupfer. David Kupfer, quem não sabe, é o chair do DSM-5, casado com a Ellen Frank, né? Foi professor em Pittsburgh, uma pessoa muito influente na psiquiatria americana e mundial, e o Florence Rosbauer é o chair da escola alemã, Max Planck Institute, que ele faz um contraponto a essa proposta, trazendo que se poderia predizer a resposta de depressão se você avaliasse o eixo HPA. Então, pacientes que vão ter esse mesmo esquema de progredir para a doença, chegar no fundo do poço, mede lá com a escala de Hamilton, mesma gravidade, né? Os dois graves, deprimidos, um deles com uma hiperatividade do eixo aqui em vermelho, né? Esse indivíduo vai tender à reatividade e vai tender à recaída, né? 16 semanas depois. Você pode predizer isso sem búzios, cartomante, astrologia, só medindo a atividade do eixo. E o outro, que tinha a mesma gravidade, chegou ao seu consultório com a mesma gravidade, né? Mas você mede o cortisol dele e tem uma baixa atividade do eixo. Você pode dizer, esse paciente é aquele que vai chegar e vai sair falando bem de mim, que eu melhorei, parará com tal doutor, né? E chega à remissão, no mínimo, 4 meses depois, porque ele tem uma predição de ser um paciente que vai remitir o quadro. Tá? Então, você consegue hoje fazer uma correlação do curso do quadro a partir da atividade. Tem vários estudos, esse aqui da Zobel, que é uma professora em Bonn, uma alemã muito bonita, muito simpática, que
prediz a resposta naqueles que não vão recair, né? Também o cortisol baixo, e em relação aos que vão recair, ela tem um padrão inverso, né? Esse aqui é um artigo nosso, né, do British Journal, que mostra bem isso também. Aí, usando a prednisolona, a gente conseguiu predizer antes, né, dos pacientes saírem 4 meses antes, mais ou menos, da internação de doença afetiva lá do King's College, quem seria os que não responderiam ao tratamento e os que responderiam. Se dava um comprimidinho de placebo na primeira semana de internação, ou 5 miligramas de prednisone, e media o cortisol desses pacientes. Aqueles que não iam recair, que iam responder bem ao tratamento, suprimiam bem o eixo. Os outros ficavam quase igual a ter tomado placebo, né? Isso mostra claramente o tipo de resposta. Você correlaciona uma medida biológica, que é o cortisol, com a medida psicométrica, que é a da Hamilton, né? Que você, no final você vai ver que, basicamente, os controles acabavam ficando quase iguais aos que respondiam, mostrando que eles tinham uma integridade do eixo, né? Questão de recuperação, às vezes você vê esse estudo do Bhagwar, que é um indiano que estudou em Oxford e descobriu que era muito melhor morar nos Estados Unidos que na Inglaterra, né? E ele está, se eu não me engano, na Brown University agora. Ele mostrou que mesmo os que se recuperavam continuavam com os níveis mais altos, né, de cortisol salivar. Esse aqui eu mostrei para vocês já. Esse aqui é um artigo nosso que agora foi aceito nessa revista, está impresso. Não vou entrar em detalhes nele, eu posso mandar ele para quem se interessar pelo assunto, é muito específico, né? É um artigo da minha aluna de doutorado, a Cristiane, que mostra realmente, em indivíduos com estresse precoce, há um comprometimento dos 2 receptores, né? O MR e o GR. Esse aqui eu já falei. E aqui, para fechar, então, para ter a participação de vocês que têm estudos na área de bipolar, a gente vê claramente a questão do aumento do burden do bipolar, aumento da morbidade, mortalidade, sofrimento pessoal, riscos de doenças médicas, cardiovasculares, diabetes, câncer, obesidade, tabagismo, sedentarismo em bipolares, né? Um artigo do JAMA, do próprio David Kupfer, de 2005. O Kapczynski, um colega também que trabalha bastante na área de estresse oxidativo de bipolares, tem mostrado que essas recorrências dos quadros de transtornos do humor levam ao aumento de dano celular através de estresse oxidativo, mudanças estruturais, resistência ao tratamento. Ele conseguiu trazer o Bob Post para morar em Porto Alegre, né? O Bob Post morou 6 meses em Porto Alegre, trabalhou lá, está aposentado, linha age, uma pessoa importante historicamente, e acaba também ajudando na conformação desses quadros. A gente publicou lá esse artigo, não sei se você já leu esse aqui, né, com o Wagner Gattaz e o Rodrigo Machado Vieira, que, infelizmente, isso é uma coisa que eu tenho que dizer para vocês, o Rodrigo é um colega que vai estar no congresso lá também, em Curitiba, fiz a iniciação científica dele no Rio Grande do Sul, ele fez o doutorado depois com o Valentim e foi fazer o pós-doutorado no NIH. Lá ele ficou 5 anos, voltou para o Brasil para trabalhar na USP, infelizmente não conseguimos mantê-lo aqui, porque não oferecemos as oportunidades que ele merecia. Ele voltou para ser o diretor de um banco de dados de bipolar lá no NIMH, e um rapaz jovem, muito talentoso, que não conseguiu se fixar aqui. E nós publicamos esse artigo em pacientes maníacos em primeiro episódio, eram virgens de medicamento. E que a gente viu? Cortisol plasmático. O Akisco recebeu esse artigo e disse, não precisa revisão, o artigo está pronto. É raríssimo um artigo ser aceito assim. O Wagner Gattaz ficou soltando foguete por isso, porque realmente comprova uma coisa que eu queria ouvir o seu comentário, Olavo. Os maníacos, em geral, tinham cortisol mais baixo. Quando você pegava a escala de Jung para euforia, humor elevado, você via uma relação inversa. Quanto mais alto o cortisol, menor a euforia. Quanto mais alta a euforia, menor o cortisol. Os mesmos pacientes. Aí você pega outros pacientes que tinham alta irritabilidade, na escala de Jung, um pavio curto, explodiam, brigavam, xingavam, mas não eram assim eufóricos, grandiosos. Esses indivíduos tinham cortisol mais alto quanto mais alta a irritabilidade, mostrando uma correlação inversa. Então, o cortisol ele variava inversamente conforme fosse a irritabilidade ou humor eufórico.
Isso também foi mostrado recentemente pelo Roger McIntyre, né, de que esses indivíduos que tiveram múltiplas mudanças de episódios maníacos acabavam tendo alterações importantes, né, na estrutura ventricular. O tamanho do ventrículo aumentava, quer dizer, o indivíduo que está no primeiro episódio, ele não tem alteração estrutural ainda, né, mas o indivíduo que tem múltiplos episódios, ele começa a ter alterações na estrutura do seu sistema nervoso, né? E aí nós vamos entrar nas fases de tratamento, né, que o Camacho propõe na sua versão mais recente, coisas muito interessantes. Quem trabalha com bipolar não pode deixar de ler essa versão atual do Camacho. Nosso colega Benny Laffer teve a oportunidade de trabalhar. Esse outro rapaz também era meu aluno de residência, o Benny Laffer e Benício Frei, né? O Benício está radicado já em Toronto, no Canadá, há algum tempo, e uma perda também para o Brasil, porque são pessoas que nós estamos exportando, quando eles poderiam estar nos ajudando aqui, né? O Michael Berk, que foi lembrado pelo Olavo, né? O colega que tem amizade com a gente, né? O próprio Roger McIntyre, da ISBD. Então, realmente quem quiser saber realmente as coisas mais atuais sobre guidelines, eu acredito que tem outros guidelines, mas eu gosto muito conheço pessoalmente a maioria dos autores aqui, e recomendaria para vocês lerem um pouco sobre isso, né? Mas sem deixar nunca de esquecer que todas essas medicações antipsicóticas, anticonvulsivantes, né? A quetiapina, que está patrocinando esse evento aí, os estabilizadores do humor, né? E todas as questões ligadas a buscar tratar quadros depressivos, quadros maníacos, vão ter interferência em todos esses eixos que nós estávamos falando, né? Se nós, de alguma maneira, não pensarmos que esses medicamentos vão estabilizar, sem trazer alguma consequência, não está fazendo uma boa prática. Mas o comentário que a Julieta faz, ele é mais importante. A doença causa mais mal do que essas medicações possam trazer de efeito adverso. Então, na realidade, a gente ter essa noção de poder equilibrar essas questões é importante, né? E, para fechar, eu gosto muito desse artigo recente também da Ellen Mayberg. A Ellen Mayberg propôs uma questão de tratamento, prática, né? Quer dizer, o que ela propôs em direção à neuroimagem? Quer dizer, um biomarcador para tratar e escolher a melhor forma de tratamento. O que ela achou aqui? Ela acha que, por exemplo, a atividade da ínsula, essa região tão interessante do sistema nervoso, em pacientes que tinham baixa atividade da ínsula, aqui abaixo de 1, e faziam psicoterapia cognitiva, remitiam o quadro depressivo. Se o indivíduo tinha uma alta atividade da ínsula e fazia psicoterapia cognitiva, ele não remetia o quadro. E o oposto verdadeiro, pacientes que estavam recebendo esse antidepressivo, esse citalopram, tinham alta atividade da ínsula, remetiam o quadro, e o oposto de não ter baixa atividade não funcionava. Então, a conclusão que se tira é essa, que um hipometabolismo da ínsula, né, estaria associado a uma remissão com psicoterapia cognitiva e pobre resposta farmacológica. Um hipermetabolismo da ínsula está associado a uma remissão do quadro farmacológico, com abordagem farmacológica, no caso antidepressivo, e pobre resposta. Então, aquela velha discussão, né, você vai dar o quê? Vai dar psicoterapia, vai dar o remédio? Você já tem um marcador, já tem maneiras de hoje você ver a atividade de uma estrutura cerebral e dizer, olha, o melhor tratamento para você, nesse momento, é psicoterapia. Ou dizer, realmente, a psicoterapia para você não vai funcionar. As evidências mostram que o melhor tratamento para você é farmacológico, né? A gente poder fazer essa ligação entre a abordagem, porque, por exemplo, a gente tem claro hoje, no estudo do próprio Charlie Nemeroff, que ele mostra que a melhor abordagem para depressões crônicas é a combinação, que todos nós sabemos, psicoterapia com medicamento. Agora, se você tiver um paciente com depressão crônica com estresse precoce, com maltrato, esse paciente precisa da psicoterapia. A resposta da psicoterapia é muito superior, isoladamente, ao antidepressivo isoladamente. O inverso verdadeiro. O paciente com depressões crônicas recorrentes, sem história traumática, eles vão responder muito melhor somente ao antidepressivo, tá? Então, a gente tem que entrar nessas questões, já que nós não temos todos os recursos, todos podem receber psicoterapia, né? Todos podem receber os melhores medicamentos? Não. A nossa realidade mostra que não. Tá? Então, você tem que poder fazer uma seleção nesse sentido, né? E esse talvez seja o primeiro marcador objetivo para a guia de abordagem inicial para tratar a depressão, né?
Eu tenho essa formação em terapia cognitiva lá no Aaron Beck, e a melhor proposta, né, estavam falando, né, de extinção de memórias, né, quem é que estava falando? O Kandel, extinguir memórias traumáticas. A gente coloca bem claramente de que a melhor forma para isso seria poder abordar questões ligadas ao hipocampo, amígdala, né, que bloqueasse essas respostas emocionais traumáticas a partir de projeções que ocorrem entre a amígdala e o córtex pré-frontal, né? Então, a terapia cognitiva poderia, através de algumas técnicas, que eu não vou entrar aqui agora, extinguir essas memórias, e alguns medicamentos já tentam fazer isso também, né? Então, a associação de algumas abordagens que ressignificassem essas memórias do ponto de vista cognitivo, e alguns fármacos podem, talvez, não deixar que esses estímulos emocionais que desencadeiam memórias traumáticas se expressem em respostas emocionais disfuncionais. Só para mostrar aqui a foto da Clara, né, e os outros alunos de doutorado e mestrado. Esse aqui representa o nosso paciente, o professor Andrew Papadopoulos, o professor Carmine Parianti, o professor Greff, que me ajudou a voltar ao Brasil. Esse aqui é o mais jovem professor do King's College, o Tony Clear. Eu tive a oportunidade de ter o meu cérebro escaneado lá no próprio instituto, né? E eu agradeço aí ao Joseph pela oportunidade de estar aqui, né? A Fátima pela possibilidade também nesses anos todos, desde 2008, todo ano dá um curso na PERJ, né? A Vera, que também tem possibilitado a gente trabalhar lá na Santa Casa, colaboração aí com a Lúcia, né? Com a Ana e com a Clara. E a todos vocês aí que vieram sábado de tarde aí, né? Nos prestigiar e poder também trocar experiências. O Olavo, né? Que é uma pessoa fantástica, que tem esses conhecimentos, a projeção internacional. O Gebara, que tem sido um amigo também de tantas viagens aí, né? Então, realmente, eu poderia ficar agradecendo a cada um de vocês, mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês aí. Obrigado pela atenção. Estava esperando terminar aqui a sua brilhantíssima exposição para levantar alguns pontos que eu acho interessantes. Primeiro, nós falamos o tempo todo aí de herdabilidade ambiente, né? Então, eu acho importante a gente deixar bem claro que ninguém pode herdar doença nem comportamento, que a gente herda risco e fragilidade, predisposição, né? Para a eclosão de uma doença, é necessário que se aliem diversas fragilidades genotípicas com diversas oportunidades ambientais. Ou seja, a doença enquanto fenótipo, ela seria a soma dos múltiplos endofenótipos anormais com os fatores estressores ambientais. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Você citou o Michael Rutter aí, que é o homem da resiliência, né? O cara que fala de resiliência. Isso vai variar de pessoa para pessoa em função da resiliência individual de cada um, né? Um outro ponto que eu queria levantar para você comentar também é o papel neuroprotetivo e neurogenético das neurotrofinas, que a gente não levantou hoje aqui, né? A gente sabe que o estresse crônico com altos níveis de cortisol, ele vai causar metilação do DNA, e aí silenciando a expressão de genes que vão produzir o BDNF, o VEGF, o NGF, etc., e que isso vai alterar a neurogênese, a migração, a sinaptogênese, que vai dar uma confusão dos diabos para o resto da vida e vai gerar todos esses aspectos que foram levantados aqui, não é? E que terapias podem ser desenvolvidas no sentido de facilitar a ação das neurotrofinas ou até de desmetilar o DNA, né? Eu estava com o Álvaro em 2010, nós estávamos num preceptorship lá na Universidade de Yale. Aliás, agradeço a AstraZeneca, que foi quem patrocinou isso. Nós fomos super bacana, né? Onde aquele professor, o Arieh Kaufman, falava sobre a desmetilação do DNA através de remédios, de psicoterapia. Então, aproveitando que a Vera falou aqui, e contrariando o que o Adolfo falou, né?
a psicoterapia, aprendizado, exercício físico, remédio, isso é tudo regulador epigenético do bem. Né? Não é que são reguladores epigenéticos do bem, assim como bom trato, boa maternagem, e tudo isso é regulador epigenético do bem. Né? Então, são pontos que a gente tem que estar levantando aqui o tempo inteiro. E tem, por último, última coisa que eu queria levantar é o seguinte, que a metilação forçada do DNA por gerações sucessivas, ela pode ser, de alguma forma, sinalizada para as células germinativas e transmitida às gerações futuras. Né? E são experiências que estão sendo replicadas aí multicentricamente, né? Replicadas e cada vez mais comprovado isso. E eu acho que sim, a gente podia conversar um pouco sobre esses pontos, ok? Sem dúvida que o nosso papel é ter esse papel epigenético do bem, né? Quer dizer, nós vamos intervir nesse ciclo de alguma maneira, tentando modificar esses processos degenerativos que você falou tão bem aí, né? A gente só assina embaixo do que você está colocando, você que vem estudando bem toda essa parte aí. A questão da metilação é uma coisa bem importante, né? A gente teve que cortar muita coisa aí, mas a ideia fica aí, essa perspectiva, né, Fátima, de poder ampliar essa introdução aqui, porque não deixa de ser uma introdução, né, Josi? A gente poder realmente fazer outros momentos que possa aprofundar essas questões tão importantes que o Gebara traz aí. E a questão de... Eu nunca me esqueço, Olavo, do Pedro Lima voltando de um evento lá no Canadá e dizendo que assistiu uma palestra do Michael Mini, Gebara. O Michael Mini dizia, metilou ou não metilou? Né? Se metilou, está ferrado. Né? E aí a metilação vai trazer consequências não só nas próximas gerações, mas naquele próprio indivíduo. Essa é uma questão que a epigenética traz claramente, quer dizer, as vivências iniciais, e o professor Adolfo trouxe essa questão da programação, né, que ocorre no próprio útero, naquele momento de formação do bebê. Então, ali vai se já metilar ou não metilar uma série de situações que no desenvolvimento inicial vão ser determinantes para o comportamento do indivíduo. Se isso ocorreu muito precocemente, certamente os prejuízos em pessoas, e aí você falou bem de novo, o endofenótipo, né, vai gerar vulnerabilidade, vai gerar o risco. Né? E aí que a gente pega esse exemplo, que gerou até uma discussão interessante aqui no meio, o Joseph teve que intervir, porque senão nós ia ficar a tarde inteira conversando sobre mal-ar, né, a situação de maltrato, né, gera transtorno de conduta, gera delinquência. Né? Quer dizer, esse tipo de situação é algo que tem a ver com esse processo todo, né? Endofenótipo, de vulnerabilidade, de interação com o ambiente. Né? As neutrofinas, elas foram, na minha opinião, algo que mostrou todo o processo de neurogênese de uma maneira muito interessante, né? Mas cada vez mais os estudos mostram que elas são muito inespecíficas. Né? Então, a gente não consegue ter uma especificidade. Bom, o BDNF vai ficar alterado em quantas patologias? Se você sai da área da neuropsiquiatria, você vai ver que outras doenças também vão ter todo esse comprometimento, né? Qualquer doença. Então, aí do ponto de vista clínico, prático, tudo bem, historicamente foi importante todos esses conhecimentos, né? Mas mesmo os colegas que trabalharam pioneiramente nessa área já migraram para ver consequências em outras esferas, né? Então, o estresse oxidativo, como a Julieta trouxe, o Monet falava já de neutrofinas, né? Então, a gente vê que tem realmente um papel importante, mas que na prática clínica não acaba sendo... O VSG, o clínico aqui sabe, o VSG está alterado em várias patologias, tem vários outros marcadores de interleucina também, começa a aparecer um pouco isso também, com as citocinas. Elas vão estar alteradas várias vão estar alteradas, né? São muito caras de avaliar, e a gente vê que acaba tendo uma inespecificidade, né, para a conduta clínica, né? Você começa a ter marcadores que você correlaciona a biologia com um marcador psicométrico, e por isso nós temos que trabalhar integrado, né, com profissionais que estão mais a fundo na neuropsicologia, na neurocognição, nas medidas psicométricas, e casar isso com a nossa prática de fisiopatologia, de entendimento de laboratório, né, e de clínica. Aí você vai ver que cada um é um, né, no final, você tira a média. Né? Tinha um colega meu de turma, ele era filho de um grande psicanalista chamado Davi Zimmermann, né? O velho da visão, não o Davizinho, que é o de terapia de grupo.
E eu tive o privilégio de ser colega de turma do Jacques. E o Jacques Zimmermann, ele queria ser psiquiatra biológico, filho da visão Zimmermann, queria ser psiquiatra biológico. Aí nós estávamos na reunião da Sociedade de Psiquiatria Biológica do Rio Grande do Sul, e ele, com essa perspicácia, disse assim, um colega pensou, eu quero ligar para o fulano, qual é o número dele? Aí o cara deu um número e o outro. Não, mas eu tenho outro número aqui. Então vamos tirar a média. Vou pegar o número que você me deu com o outro, vamos tirar a média, deve ser o número do cara. É um pouco do que a gente faz em psiquiatria biológica, uma crítica perspicaz, a gente tira a média. Só que a média não representa, na realidade, né, o quadro final. Né? Então, realmente, a gente tem que partir para aquilo que é o futuro, que é a farmacogenômica, a questão individualizada, cada um vai ter um tratamento específico, uma abordagem psicoterápica específica, você não vai ter uma receita pronta. As diretrizes, como o Camacho, dão uma visão geral, mas claro que cada um vai ter uma resposta diferente a essas abordagens. Né? Recientemente tem tido uma série de pesquisas sobre fobia social com oxitocina. Você quer falar um pouquinho sobre isso? A ocitocina a gente também teve que cortar um pouco para te fazer uns estudos bem em relação a isso, né? A gente começa a ter até a abordagem nasal, né, da ocitocina, né? Melhorando muitas questões ligadas à ansiedade. Já existe para a ginecologia, você usa a ocitocina nasal e aí você consegue, de alguma maneira, melhorar muitas questões na relação, né? Então, pelas questões traumáticas que houveram no apego, na relação, você consegue ver que isso previne. Tem estudos bem fortes na área de ansiedade social, fobia social, pacientes que teriam dificuldade de falar em público, escrever em público, em comer em público, acabam tendo uma resposta boa à ocitocina que vai mexer com alguns núcleos ligados principalmente aos quadros de ansiedade. Na realidade, a gente considera, dentro dessa visão de espectro, né, que a ansiedade é uma doença menos grave do que os quadros depressivos e afetivos. Você vai ter pânicos muito graves, é claro, né, mas que a ocitocina teria um papel regulador nesse sentido. Mas dentro dos eixos hormonais, ela acaba tendo um peso menor do que a maioria desses hormônios que eu quis trazer para vocês hoje aqui. Né? Ela vai ter um papel interessante, mas e útil na prática clínica, como você lembrou bem. Já muito usada na ginecologia, não sei se a Adriana teria alguma coisa para colocar sobre isso também, da ocitocina, né? Mas a ocitocina, na realidade, ainda não tem um estudo tão comprovado, porque, como você falou, ela não dá uma resposta tão boa quanto a medicação propriamente dita, né? Ela entrou apenas como um coadjuvante, ela não entra somente como um tratamento isolado. Então, ainda há um estudo, ainda há muito preconceito em cima da ocitocina, né? É usado muitas vezes também, o HCG é usado também, até para homens também, para disfunção eréctil. Então, tem algumas coisas que ainda a evolução ainda vai mostrar respostas melhores sozinhas como tratamento. Ela ainda não é indicada isolada. Você lembrou bem, né? A questão da ocitocina é o que nós estamos vivendo para colocar em prática essa questão dos medicamentos hormonais. Eles acabam não sendo melhores do que a gente tem. Né? Eles acabam tendo uma indicação, se entende o mecanismo neurofisiológico, e na prática clínica, por questões de dose, por questões que ainda nós não entendemos bem, do ponto de vista de farmacocinética, provavelmente, eles ainda não têm uma superioridade terapêutica em relação a outros fármacos, né? Mas são caminhos, né? Uma das coisas que a gente gostaria de até perguntar para os próprios laboratórios é a gente fazer o uso do anticoncepcional, não oral, e sim em gel, né? Qual a dosagem que seria usada, os naturais em que iriam bloqueadores e não os usados hoje em as pílulas anticoncepcionais. E nem eles mesmos sabem. Eles só sabem na dosagem que é usada hoje, mas como repositor, como inibidor a nível de anticoncepção, eles não sabem. Por isso, a ocitocina também, o HCG também não é usado como tratamento. Então, queria agradecer a você, Mário, pela jornada que passamos o dia juntos. Informar que para o próximo ano a gente tem uma série de propostas, como a gente conversou, né? É uma proposta de uma parceria, de um consórcio que está sendo feito pela NeuroHealth com a DASA de Israel,
e Albert Einstein College da Yeshiva University e a Fundação Safra, através da sua área Vic Safra, que tem interesse no Rio de Janeiro em fazer alguma coisa, e a gente está tentando alinhavar isso. O primeiro passo a gente já deu, que foi de trazer você, né? Próximo ano o consórcio já trouxe você, que é uma coisa boa. Vamos pensar agora nos nossos trabalhos. Com a Fátima, os trabalhos na Santa Casa, na PEG, com o seu auxílio, do Gebara, desenvolver trabalhos assim bem interessantes. Com a Vera Lengruber, que é uma pessoa que há muitos anos milita nessa área também. E a todos os colegas aqui que vão saber dos eventos do próximo ano. Tem alguns convidados confirmados, outros serão convidados. Tem o Joseph Zoa, que vai vir para falar sobre transtorno obsessivo compulsivo, provavelmente. Ano passado, aliás, esse ano já veio o Uriel Erisco Levi. Ele já esteve aqui, faz o tratamento de esquizofrenia, é o chefe da psiquiatria do Albert Einstein e do Hadassah, com um trabalho sobre Decerina, que é um trabalho assim forte do Uriel. E a gente tem o Kalina também já confirmado sobre atualização e dependência química. Tem algumas pessoas assim bem interessantes e outras com certeza aqui da plateia que também vão ser convidadas. Então, muito obrigado a você. Felicidades, boa viagem, bom retorno e até a próxima.